Nosso Economia e Desenvolvimento conta com o apoio da IES Manutenção Predial, que executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com o fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça um contato e um contrato lá com a IES Manutenção Predial. O telefone está aí, 3276-3945. E Nardon e Nasi, auditores e consultores, mais de 50, está completando agora 60 anos, né? Gerando resultados e credibilidade para seus clientes no Rio Grande do Sul, no Brasil e também fora do país. Vilmar Govinati, vamos nos atualizar nas questões do trânsito, né? Tu que é um barbeiro daqueles, né? Nota 10. Erro tudo. No Fusca, tem Fusca, errado. Tem moto, quer dizer, pô, é difícil para te pagar tanta multa. Mas aí temos a doutora Roxane Ponce, que é uma Aí ela pessoa te salva. maior especialista em legislação de trânsito, sem exagero. Não só no Rio Grande do Sul, né? Não só no Rio Grande do Sul, Claro, isso é porque verdade. ela participa de vários eventos nacionais, né, e internacionais. Roxane, obrigado pela tua presença, é muita honra para nós. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui novamente e os elogios, né? Porque vindo desses colegas, amigos aí, com certeza. Eu não sei por que o Vilmar, antes de começar o programa, assim, Silvio, meu ouvido, Silvio, pergunta para ela sobre pontuação. Eu não sei por que ele quer saber isso, né? Pontuação no trânsito. É que ele está super por dentro das últimas novidades. Temos novidades, né, Roxane? Temos novidades, porque ontem foi... obviamente que eu não sei qual é o dia que vai ser veiculado, mas ontem foi apreciada pela Câmara dos Deputados, né, um projeto de lei, né, de alteração do Código de Trânsito, a gente chama de mini-reforma, porque foram vários pontos que foram alterados, que foi aquele projeto de lei que foi proposto pelo presidente Jair Bolsonaro e que, no final das contas, acabou bem desnaturado, né, ou seja, foi bastante modificado durante toda a discussão que se deu ali na Comissão de Constituição e Justiça. O que mudou, né? Quer dizer, não é que mudou, porque ainda, não sei se os nossos telespectadores sabem, mas para virar lei ainda depende da aprovação pelo Senado, ou seja, passou, né, pela Câmara dos Deputados, mas ainda precisa do Senado aprovar e ainda, né, vai ter todo aquele período de adaptação que a gente chama de vacatio legis, ou seja, a lei vai ser publicada e vai ter um tempo para a sociedade se adaptar e os órgãos de trânsito também se adaptarem, né, a essas novas modificações. Muita coisa alterou, né? Coisas que talvez para o cidadão não faça muita diferença, para os órgãos de trânsito vão fazer diferenças, questões de competência, como é que vai se estruturar aí o CONTRAN, uma coisa nova, interessante que fizeram, por exemplo, o CONTRAN, muitas vezes ele acaba criando, né, obrigações para o cidadão e que muitas pessoas questionam, por exemplo, a questão do kit de primeiros socorros. As resoluções que ninguém sabe e ninguém entende. Exato, os extintores que entra e que sai. A partir de agora, a previsão, por conta dessa alteração da legislação, é que isso seja submetido a uma consulta pública prévia, né, quando houver essa manifestação do CONTRAN que vai gerar essa repercussão. Mas eu acho que de todos os pontos polêmicos, né, o que mais vai alterar, vai tocar na vida do motorista, do cidadão, é a questão da alteração da pontuação, né? Hoje, uma pessoa que acumular 20 pontos no período de 12 meses, ela está sujeita à instauração de um processo de suspensão por pontos. E esse processo de suspensão por pontos vai lhe tirar a carteira por, no mínimo, 6 meses. O que era uma das bandeiras do presidente, né, em relação a essa questão da pontuação? A pontuação de 20 pontos era muito pouco, né, na opinião dele, por conta do quê? Tem muitos motoristas, especialmente os profissionais, né, que estão aí pelas nossas estradas, eles estão muito sujeitos a tomar infrações, né, cometer infrações de trânsito e receber pontos. E aquilo poderia, de uma certa forma, inviabilizar o seu trabalho, né? Essa era uma das bandeiras. E então a sugestão era que, indiscriminadamente, todos, né, tivessem essa elevação de 20 para 40 pontos. Qual foi a alteração que a Câmara dos Deputados fez? Só vai poder, né, ter a carteira suspensa a partir com 40 pontos aquele que durante 12 meses não tomar nenhuma multa gravíssima. O que é um exemplo de uma multa gravíssima? Avançar sinal vermelho. Sinal vermelho. Né? Se ela avançar o sinal vermelho uma vez no ano, esses 40 pontos já baixam para 30. Se ela tomar 2 ou mais, aí a pontuação de novo vai se tornar, o limite dela vai ser de 20. Então,
o balizador para essas pessoas vai ser a questão da multa gravíssima. Tomou multa gravíssima ou não tomou multa gravíssima? E aí esse limite ele pode ir diminuindo de acordo com a gravidade. Isso é só o exemplo, né, do avançado. Mas é bem importante, não é? Porque a multa gravíssima é aquela de 7 pontos. Não é? Exato. Se a leve, média, grave e gravíssima. E obviamente que tem aquelas outras que são gravíssimas e ainda são potencializadas, que na sua grande maioria, não são todas, elas já geram a suspensão de dirigir automática, como Porque por é o crime exemplo... de trânsito, não é? Não necessariamente do crime, às vezes há uma incidência de crime também, mas, por exemplo, o excesso de velocidade em mais de 50%, né? Era 40, você andou a... 70. Mais de 50% da velocidade Isso. da via. Nessas situações, a pessoa já vai ter a suspensão automática do direito de dirigir. Então, essa modificação, ela, de uma certa forma, talvez atinja os anseios, né, da proposta que o presidente queria, né, trazer para a população, mas também, ao mesmo tempo, faz esse meio do campo, né? Ou seja, não deu tudo, mas também não tirou tudo. E, obviamente, a gente vai ter que ver como que isso vai se comportar durante, né, o decorrer aí dos meses, dos anos. Por quê? Porque o fato de cometer infrações de trânsito e de forma reiterada, ele tem que ser punido, sim, pelo Código de Trânsito. A gente não pode, a gente vive em sociedade, a gente precisa que o Silvio, quando for estacionar, não estacione na frente da minha garagem, entendeu? Só que aí o que acontece? Agora, o Silvio vai ter que estacionar no mínimo 10 vezes na frente da minha garagem. E tem que ser flagrado as 10 vezes para eventualmente vir a ter um processo de suspensão de dirigir, por conta dessa prática reiterada. Só que tem um problema aí. Eu estou sem carro. Puxa vida! Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então tá ótimo. Rosane, uma pergunta que o telespectador com certeza está curioso para saber. Mudou alguma coisa em relação a transferir? A gente chama de... Vou transferir os pontos, né? Na verdade, é indicação de condutor para uma terceira pessoa. Então, o projeto de lei ele fez uma pequena alteração em relação a prazo. Antes o prazo, né, da lei era de 15 dias e agora passa, né, na lei a ser de 30. Do recurso e muita gente perdia o prazo. Isso. Mas na prática, aqui no Rio Grande do Sul, o Detran sempre dava muito mais prazo. Ou seja, o código dizia que era no mínimo 15 e ele dava sempre muito mais do que isso. Então agora a própria lei assegura esse prazo de 30 dias. Dilatou o prazo, então garantiu os 30 dias. Mas o que mudou não tem a ver com o projeto de lei, mas tem a ver com o sistema interno aqui do nosso Detran. O Detran do Rio Grande do Sul passou a permitir que se faça essa indicação de condutor até de forma digital. Então, a pessoa precisa ter lá um cadastro na central de serviços do Detran, ela tem que estar lá no nível avançado. Esse nível avançado, para quem já teve cartão de crédito desses novos, né, tipo Nubank, que você abre a conta com uma foto e a sua carteira, né, você tira uma foto segurando a carteira de habilitação, é mais ou menos isso que você precisa fazer para estar nesse nível avançado. Tu tinha que ter, desculpa, Roxane, só para deixar claro assim, tu tinha que ter a anuência da pessoa que ia receber aquela... Sim, ambos agora continua tendo, só que é eletrônico, é digital, é isso? Os dois é como se os dois assinassem, tá? Mas de uma forma diferente, Perfeito. Ou seja, via online. Não precisa ser presencialmente, normalmente era presencialmente. Não precisa mais, não precisa ir, até porque hoje nós estamos em época de pandemia e todo o atendimento do Detran está diminuído. Mas a novidade bem recente, Vilmar, é a questão da pessoa jurídica poder fazer isso também na via digital. Né? Aí tem alguns requisitos ali, sugiro que quem tem veículo em nome da pessoa jurídica que acesse o site do Detran, pegue as informações, tem alguns requisitos que precisam ser preenchidos, por exemplo, ter certificado digital, né, ter um representante que tem acesso a essa central de serviço, mas isso facilita muito a vida, especialmente em grandes frotas, né? E a pessoa jurídica ainda tem aquela possibilidade de, não indicando ninguém, paga em dobro? Eu não digo que é uma possibilidade, é uma opção, às vezes, não tão inteligente, né, Vilmar? Porque ele vai pagar em dobro ou em... E o dobro que multiplica, né? Pela reincidência. Conforme tantas vezes a pessoa reincidir naquele... cumulativo, né? Vai pesar no bolso. Talvez não pese na carteira de habilitação. É importante que faça a indicação de condutor, né? Esse é o objetivo do código. A grande questão, né, Roxane, que é especialista nessa área, é que as pessoas tenham consciência, né, de que precisam cumprir a lei do trânsito, né? Porque não é só questão de perder a carteira, mas de repente um acidente pode trazer
gravíssimas consequências para a pessoa e para terceiros. Com Esse é toda certeza. A parte muito do comportamento pessoal de cada um. Independe de existir uma lei que me puna. Né? Eu Exatamente, preciso saber que eu tenho que andar dentro da velocidade. Não precisa ter um guarda na esquina, não precisa Exato. saber que dá o cara lá apontando para ti. Não, tu tem que... Eu acho que é muito importante isso, porque hoje nós estamos com mais de 50 mil mortos pela Covid-19, mas nós não podemos esquecer que o trânsito mata esse mesmo número por ano no Brasil. Nós não podemos esquecer disso. Tá? Não, tu fizeste uma observação perfeita. E aqui a gente está muito mais impactado, obviamente, com a questão da pandemia, e acaba se esquecendo de se impactar com esses números do trânsito. E eu acho que sim, isso parte muito do nosso comportamento. E eu entendo, Silvio, que tu foste também muito, muito feliz no comentário. Independe de ter mais elasticidade em relação à pontuação, o ideal é que você não cometa infrações. Por quê? Pode até não ter um processo de suspensão, mas vai ter multa para pagar, né? Tem toda aquela incomodação, vai perder o desconto de bom motorista. Ou seja, não é uma boa cometer infrações. Eu digo que é o dinheiro mais posto fora. Vamos obedecer o chamado direito consuetudinário, que é dos costumes, dos hábitos de bom comportamento. Exato. Não precisa lei, né? Não precisa nem uma lei para mim. Não precisa lei. Eu vou Exatamente. cumprir aquilo ali e tal. Roxane, muito obrigado pela tua presença. Sempre quando a Roxane vem aqui, né? Dá uma aula alegria de trânsito e um para conhecimento todos nós, que a gente adquire, né? Claro, nós deixamos de ser um pouco menos burros, né? De trânsito com a participação da Roxane. Parabéns pela tua posição final do alerta para não cometer infrações. Obrigada pela E oportunidade. até a próxima, Roxane. E é um prazer estar aqui. O rápido intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já já.